Falamos, falamos aí da construção do Código de Trânsito Brasileiro, né, sobre o que é a legislação, para que ela serve. Bom, a gente sabe que ela vem para consistir em normas legais aí que vai disciplinar, orientar, né, todas as atividades que envolvem o trânsito e uniformizando os conhecimentos e os componentes que pertencem aí a esse trânsito, tá? E a gente sabe que o conceito de trânsito considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais isolados ou em grupos que vão estar ali conduzidos ou não para fins de, palavra-chave, circulação, parada, estacionamento, operação de carga ou descarga, né? A gente viu também sobre o processo de primeira habilitação, que é o que a gente está trabalhando nesse primeiro momento do assunto de legislação, que consiste aí, pessoal, né, em normas que são regidas pelo CONTRAN. O CONTRAN vocês vão conhecer, espero que ainda hoje, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Ele é o órgão máximo normativo que pertence ao Sistema Nacional de Trânsito, né? Onde o Sistema Nacional de Trânsito ele é um sistema que visa tudo que está contido no CTB prevalecer, né, ali pelo conjunto de órgãos que o compõem, né, os órgãos normativos, os executivos que vamos abordar, onde tem ali as suas atribuições, né, de engenharia de tráfego, educação para o trânsito, fiscalização, punições, penalidades, né, vai estabelecer infrações, né, e todas as normas que os condutores têm que seguir adequadamente. E uma dessas normas é esse processo ao qual o candidato ele dá a entrada no processo de primeira habilitação, né, ali de um veículo automotor, pode ser elétrico também, e passando por vários procedimentos, como os exames, os cursos, as avaliações e os requisitos das quais vocês já foram apresentados, como, por exemplo, ser penalmente imputável, né, saber ler e escrever, possuir documento de identidade, possuir também o cadastro de pessoa física, que é o CPF, né? Então, esses são os 4 requisitos. Tudo isso a gente abordou nas aulas anteriores, no caso, na aula de ontem, né? E a gente já sabe como é estruturado aí o curso teórico em 5 módulos de estudo: legislação, direção defensiva, primeiros socorros, meio ambiente e cidadania, e temos também mecânica básica aí, cada uma com a sua quantidade de horas: 18 horas para a legislação, 16 para a direção defensiva, 4 horas de primeiros socorros, 4 horas ali de meio ambiente e cidadania, e mecânica básica 3 horas, aulas totalizando 45, né? Onde o curso teórico tem 45 horas, quando você conclui, será agendado para o exame teórico técnico, certo? Passando nessa prova, você vai para frequentar as aulas práticas. Bom, por que eu estou falando isso? Porque para você frequentar as aulas práticas, pessoal, você vai precisar de uma chamada licença. E é onde que eu quero apresentar para vocês essa licença aqui, que é conhecida como LADV, tá bom? Tá aqui, ó, LADV. E o que que ela é? É a licença para aprendizagem de direção veicular. Quem emite ela? Bom, quem emite ela de verdade é o DETRAN, o Departamento de Trânsito. Ele é um órgão executivo que pertence ao Sistema Nacional de Trânsito. Tudo isso a gente vai conhecer, tá bom? A gente vai entender como funciona. Só que o DETRAN, ele emite para que você, condutor que não é habilitado, que você é um condutor que não é habilitado, né? E dirigir sem habilitação é até infração de natureza gravíssima, tá bom? É constituída infração de natureza gravíssima, para que você possa, sim, transitar nos veículos da autoescola. Então, para que você possa frequentar a autoescola, dirigir os carros ali com o instrutor credenciado do lado, né? O carro totalmente credenciado com os equipamentos necessários, é necessário que você tenha essa licença. O DETRAN emite, só que assim, a autoescola, ela tem ali a autorização do DETRAN para emitir também. Só que a autoescola, ela emite por intermédio do DETRAN. Se cair numa prova, quem é que emite, qual o órgão que emite a licença de aprendizagem de direção veicular? O certo é o DETRAN, Departamento de Trânsito, não a autoescola. A gente sabe que a autoescola vai emitir esse documento porque a autoescola tem acesso do sistema do DETRAN para esse serviço, para que o candidato não tenha que ir até o DETRAN, solicitar sua licença e poder ir frequentar a autoescola. Então, a autoescola faz esse serviço, mas quem emite de fato é o DETRAN, tá? Então, essa licença, como eu já falei, é o que vai permitir vocês, condutores não habilitados, a terem liberdade para trafegar nos veículos ali da autoescola, seja na moto, seja no carro, e elas são muito importantes. Sem ela, se você for pego trafegando sem ela, vai ter aí umas penalidades que são aplicadas tanto para o condutor e possivelmente também para o CFC, responsável pela condução do processo de habilitação do candidato. No caso, o CFC Dallas também pode ser penalizado por isso. Quando é que emite essa licença? A partir do momento que o candidato passa
na prova teórica. Então, a gente vai ver algumas informações que constam nessa licença nesse momento, como, por exemplo, pessoal, ó, primeiro está aí, né? A LADV é um documento obrigatório que autoriza o candidato a realizar as aulas práticas de direção veicular. Então, para você realizar aulas práticas, você tem que ter a licença. Só que, assim, a licença, pessoal, ela é um documento que a autoescola vai emitir tranquilamente ali, né, por intermédio do Detran, e você nem precisa estar com ela. Vai ficar sempre dentro dos carros, ou seja, você está pegando aula ali no carro Gol, o Gol da autoescolazinha, vai ficar numa pasta dentro do Gol, porque toda vez que você for pegar aula, ela já vai estar lá. Tá? Se acontecer alguma coisa, algum acidente, alguma situação ali que necessite a apresentação do documento, vai estar lá. O candidato sempre também tem que estar em posse do RG para as aulas, para se apresentar nos exames, sempre tem que estar em posse do RG. É muito importante, tá bom? E a gente sabe que vocês, muitas vezes, podem, se a licença ficar aí com os candidatos, essa licença pode ser rasurada, pode gerar vários problemas, e se ela for rasurada, né, aí o que vai acontecer? Você será punido, e eu vou já explicar qual é essa punição. E dentro desse documento, ele tem algumas informações relevantes, tais quais a identificação do órgão emissor. Então, quem é o órgão emissor? Detran. O Detran é o Departamento de Trânsito, tá? O Detran, pessoal, ele fica na capital de cada estado, ou seja, a gente tem 26 estados e um Distrito Federal. Então, cada estado tem a sua própria Detran. E onde a Detran fica? Ela fica na capital dos estados. A nossa Detran, de fato, fica onde? São Luís. O que a gente tem aqui é a Ciretran, que é a Circunscrição Regional de Trânsito, que atende ali na regional. O Detran não tem como atender todas as regionais sozinhos. Então, o que vai rolar? Ele vai criar filiais para atender ali nas regionais para que as pessoas não precisem estar indo até São Luís. Então, ele vai criar a Ciretran, tá? Que é como se fosse uma filialzinha que vai ter algumas responsabilidades, tá? E ele vai atuar para algumas finalidades como emplacar veículos, vistoriar, licenciar, né? E também algumas coisas que o Detran faz, né? Que é o Ciretran, tá bom? Então, se perguntar quem é o órgão emissor, isso aqui costuma cair em prova, o órgão emissor da licença de aprendizagem de direção veicular, LADV, vai ser aí o Detran, tá bom? Essa é a primeira informação bastante importante sobre esse documento. Nome, identidade e CPF RENASH do candidato. Então, lá vai constar o seu nome completo, vai constar a numeração da sua identidade, vai constar o seu CPF e o RENASH. O RENASH, vocês já sabem o que é, né? É o Registro Nacional de Condutores Habilitados. É o Registro Nacional de Condutores Habilitados. Esse aqui é o númerozinho que vai constar no prontuário, né? Sistematizado, onde a gente pode consultar informações sobre o condutor, certo? E esse códigozinho também estará na sua habilitação quando você a receber. E também vai constar dentro aí a categoria pretendida. Como assim a categoria pretendida? O candidato pode querer tirar somente a categoria A, o candidato pode querer tirar somente a categoria B, ou o candidato, como alguns de vocês, devem estar tirando A e B simultaneamente. No processo de primeira habilitação, só é permitido tirar A e B simultaneamente. Tem gente que não vai querer dirigir veículos aí onde a velocidade ultrapasse 50 km por hora, então ele vai pegar somente a ACC. A ACC dificilmente alguém realiza, né, esse processo de primeira habilitação, mas a gente tem que explicar que existe a autorização para conduzir ciclomotor, porque vai ter situações que vai botar um contexto de questão, por exemplo, um veículo de 50 cilindradas, né, é utilizado para trafegar em uma via, né, e ele vai perguntar qual o documento, ou seja, qual habilitação que é necessária para trafegar, ou seja, a menor possível para trafegar nesse veículo. Se chega só a 50 km por hora, a gente pode perceber que a ACC, que é uma autorização para conduzir ciclomotor, ele vai abranger, né? Então, a gente precisa conhecer, porque será abordado mesmo que vocês não estejam realizando esses processos, bem como categoria C, D e E. Vocês não estão tirando categoria C e D ainda, mas precisa saber sobre elas, porque vai cair em prova, pode ser abordado. Então, o candidato pode ali tirar a sua ACC,
né, a categoria pretendida, ou ele pode tirar a ACC e categoria B simultaneamente, onde a ACC é um documento que é válido só para veículos que vão até 50 km por hora, e a categoria B, claro, um veículo de 4 rodas aí, onde o peso bruto total desse veículo não ultrapasse 3.500 kg, 3.500 kg, e a capacidade máxima de lotação, 8 lugares, isento da contagem aí, o motorista não entra na contagem. Inclusive, a gente vai conhecer aí essas especificações de cada categoria, tá bom? Então, vai constar lá para você a categoria com a qual você vai se habilitar. Na licença também vai constar o quê? Centro de Formações de Condutores, que é o CFC, que está responsável pelo seu processo de habilitação, tá bom? No caso, o CFC Dallas é o responsável. Então, lá vai ter o códigozinho do CFC e outras informações pertinentes a ele. Temos também o prazo de validade. Pessoal, a licença de aprendizagem de direção veicular, ele tem a validade de 6 meses. Quer dizer que se você, durante 6 meses, não tirou a habilitação, né, ainda está no processo, a gente sabe que o processo tem duração de 1 ano, ou seja, 12 meses, mas na metade do tempo ela vence. Se ela vence, o que acontece? Tem que ser emitida outra. Só que para emitir outra, tem que pagar uma taxa. Só que a autoescola não cobra essa taxa. Então, o aluno nem se preocupa com essa licença. O aluno só pega nela para realizar a prova, que a gente entrega para ele se apresentar no dia das provas. Para não perder, para não rasurar. E a licença sempre vai estar lá. O aluno nem precisa se preocupar com isso. Eu só estou passando essas informações para que vocês conheçam, quando ela for abordada em prova, o que eu preciso saber sobre ela. Então, ela tem validade de 6 meses. Então, quando ela vencer, a própria autoescola emitirá outra, ou seja, valendo mais 6 meses, ou seja, 6 meses mais 6 meses dá 12 meses, que totaliza ali um ano de processo. Se você não concluir o processo, né, durante o ano, você perde o processo, vai ter que se reabilitar do zero novamente, passando por todas as etapas novamente. Possivelmente dá para aproveitar somente os exames, o resto tem que fazer tudo do zero. Curso teórico, prova teórica, aulas práticas, exame prático, até receber a tua tão sonhada permissão para dirigir, né, que é a PPD, que é a provisória, conhecida também como permissionária, válida em todo o território nacional. Temos aí também, pessoal, uma observação bastante importante. O candidato que for flagrado treinando em desacordo com a legislação de trânsito, além das sanções previstas, sanções são punições, tá? Sanções previstas pelo CTB, pelo Código de Trânsito Brasileiro, terá a sua LADV suspensa por 6 meses. O que isso quer dizer? Que se você for pego transitando sem instrutor credenciado e sem a licença, a tua licença será suspensa por 6 meses. Ó, suspensa por 6 meses. Tem até um macete aqui, ó. Suspensa começa com o quê? Com a letra S. O 6, o número 6, escrito por extenso, começa com S também. Então, SS, suspensa por 6 meses. Fica atento a isso aqui, porque muitas questões sobre a licença é sobre essa situação da suspensão, tá? Ela é suspensa por 6 meses. O teu processo, ele já tem duração de 1 ano. Se a tua licença fica suspensa por 6 meses, o que vai acontecer? Você vai perder 6 meses de tempo do processo. Porque sem a licença você não vai poder pegar aula, sem a licença você não pode ser agendado para as provas. Então, ela é muito importante, tá? A gente nunca vai passar por uma situação dessa, o candidato nunca vai passar, por quê? Porque a autoescola sempre vai deixar a licença tranquila lá no carro, né, segura, o aluno só vai ter contato com ela mesmo quando se apresentar para assinar, né, ali no dia de prova, nos exames. Aí sim. No caso, ela serve mais para a parte prática, né? A teórica não vai precisar, até porque ela só é emitida depois que você passa na teórica. Passou na teórica, a gente vai emitir para que você, né, condutor não habilitado, possa estar utilizando os veículos da autoescola. Até então, a gente sabe que conduzir veículo sem utilizar a habilitação é infração de natureza gravíssima. E a gravíssima leva 7 pontos no prontuário do condutor, e além dos 7 pontos, tem a penalidade de multa, que é uma penalidade que está inerente às infrações. Sempre vem. E a multa é no valor de R$ 293,47. Dependendo da situação, pode ter, sim, fatores agravantes, que são fatores que vão multiplicar o valor da multa normalmente já pré-estabelecida. Certo?
Então, se você for flagrado treinando em desacordo com a legislação de trânsito, ou seja, transitando ali sem a sua licença, ela será suspensa por 6 meses. Ficou alguma dúvida sobre a licença, pessoal? Então, como eu falei, né? Dirigir não estando habilitado é infração gravíssima. Então, tem esse valor aqui de multa, ó, 293,47 centavos. Só que ela tem um fator agravante. O fator agravante é de 3 vezes, ou seja, vai ser multiplicado por 3. Então, imagina aí, esse valor de 293,47 centavos multiplicado por 3 vai dar exatamente 880, esse 8 ficou meio feio, né? 880,41 centavos. Então, você vai pagar R$880 só por estar dirigindo sem habilitação. Claro que a gente percebe aí que muitas vezes, aqui pelo menos na nossa realidade, na nossa região, essas infrações não acontecem muito porque os guardas, né, eles não, só quando tem blitz mesmo que eles vão, né, intervir. Mas geralmente eles não ficam perturbando, né, as pessoas que não possuem habilitação. Porque a gente entende que as pessoas precisam ali dos seus veículos para ir ao trabalho, então são pessoas decentes que só não estão com habilitação, mas são pessoas, né, que precisam muito utilizar o veículo ali para essas atividades do dia a dia. Mas fique aí lembrando que no politicamente correto é infração, e é gravíssima, e ainda vai ser multiplicada por 3 porque é fato agravante, porque você não tem habilitação, você não é habilitado para estar trafegando um veículo automotor, né? Seja carro, seja moto, seja até mesmo a ACC, que é uma autorização para conduzir ciclomotor. Caso você não tenha, esteja no ciclomotor. Você tem que estar habilitado. Certo? Então, sem estar com ela, suspensão de 6 meses. Tem questão que vai dizer que ela vai ser cassada, que ela vai ser recolhida ou removida. Não, é suspensa por 6 meses. Não esqueça do macete. SS, suspensa por 6 meses. Passando adiante, a gente vai falar do processo de habilitação para deficiente e para estrangeiros, tá bom? Ou seja, o que a gente vai aprender aqui? A gente vai aprender que é importante saber que existem, ou seja, que há exigências que são específicas para o portador de deficiência e o estrangeiro para que eles possam estar se habilitando. Então, o estrangeiro e o deficiente vai ter ali umas exigências um pouco além do que normalmente é necessário para o processo de primeira habilitação que vocês estão fazendo. Vai ter outras exigências e tais quais pelas quais vocês passaram também. Então, vamos conhecer aqui quais são. Ó, portador de deficiência. O portador de deficiência, pessoal, para que ele possa se habilitar, ele tem que preencher os 4 pré-requisitos básicos. E vocês já sabem, ser penalmente putável, saber ler e escrever, possuir documento de identificação com foto, né, um documento de identidade, ou possuir o CPF. Beleza, já sei os 4 pré-requisitos. Qual é o segundo pré-requisito aqui? O veículo deve ser adaptado à deficiência. Então, claro que ele vai transitar e fazer provas em um veículo que é adaptado para a condição ali da sua deficiência. Vamos supor que ele não tem um dos braços, então o veículo tem que ser adaptado para, né, suprir a necessidade de um dos braços. Ele tem uma pequena deformidade ali na perna, uma pode ser mais curta que a outra, então é necessário que a embreagem seja mais longa, mais curta, enfim. O carro tem que ser adaptado para o tipo de deficiência. Logo, o candidato trafegará em veículo apropriado e também fará o exame em veículo apropriado para a sua deficiência, dependendo de qual ela seja. Então, é necessário que essa exigência seja cumprida. Tal qual, ele deve ser aprovado em exame por comissão avaliadora especializada. O que isso significa? Que quando ele fazer as aulas práticas dele ali, quando ele for agendado para a prova prática, ele vai passar por um exame, bem como vocês também irão passar. Vem o pessoal de fora, né, para trabalhar ali a imparcialidade, os examinadores vêm de fora, eles vão entrar no carro e vão te dar ali dicas, como por exemplo, faça um movimento tal, você tem que fazer, né? Na próxima via entre a direita e você tem que trafegar corretamente. Claro que os instrutores, como nós, iremos passar todas as informações necessárias nas práticas. Aí os examinadores irão avaliar se vocês estão aptos para receber a PPD. Só que para o portador de deficiência, a banca que vem examinar ele é uma comissão avaliadora especializada. Especializada em quê? Em pessoas que têm deficiência, que são portadoras de alguma deficiência, né? Então, é uma banca diferente. São outros examinadores que são especializados em atender, né, esses tipos de candidatos, tá bom? Agora a gente vai falar do estrangeiro.
O estrangeiro que está no nosso país, ele pode se habilitar? Ele pode. Só que tem uma coisa interessante, bastante importante, que um estrangeiro, pessoal, ele pode trafegar no Brasil sem habilitação com um veículo automotor, seja motocarro ou qualquer outro veículo automotor, por até 180 dias, tá? Um condutor estrangeiro de outro país, o Brasil permite que ele, um rapaz veio do México para cá, ele alugou um carro, ele pode andar no Brasil sem possuir habilitação por até 180 dias, por até 180 dias, certo? Grave essa informação, que ela é muito importante e ela pode cair em prova. 180 dias, né? E fazendo ali a conversão, né, de dias para meses, vai dar exatamente 6 meses, certo? Vai dar exatamente 6 meses. Mas geralmente cai como dias. Então ele pode trafegar sem habilitação por até 180 dias. Claro que se ele alugar um carro, ele vai ter que estar com os documentos do carro todo bonitinho, tudo certo, regularizado, possuir ali o seu visto corretamente no Brasil, né? A estada dele tem que estar adequada, tem que estar regular. Se ele tiver irregular, né, pode ser que ele sofra ali as devidas punições pelos agentes fiscalizadores naquela região que foi com a qual ele foi autuado, né, pela condição. Então, a gente percebe que o condutor estrangeiro ele deve estar regular no Brasil, também para se habilitar, e deve passar pelos exames também, ó, de aptidão física, mental e avaliação psicológica. Então, o processo do estrangeiro é igual ao de qualquer brasileiro comum. Só que a única diferença é que a estadia dele deve estar regular. Né? Ele tem que estar regularizado aqui no nosso país. Só que um dado interessante é que antes dele se habilitar, ele tem até 6 meses para poder trafegar sem habilitação, né? Vamos supor que ele venha ficar só 3 meses no país. Ele pode alugar um carrinho e ficar passeando tranquilamente, sem habilitação, porque o nosso Código de Trânsito brasileiro permite que ele possa trafegar até 180 dias tranquilamente. Beleza? Bacana. Agora, passando adiante, pessoal, só uma informação. O estrangeiro ele pode trafegar até 180 dias aqui. Agora, você que for para outro país, você vai ter que solicitar a chamada PID. A PID é a Permissão Internacional para Dirigir. Você não poderá trafegar lá por 180 dias. É porque a Constituição do Brasil, no caso aqui o CTB, ela permite. Né? O Código de Trânsito Brasileiro, nossas leis permitem que o estrangeiro possa. Agora, você, em outro país, aí já é diferente, porque lá vai ter suas próprias leis, sua própria Constituição, seu próprio Código de Trânsito lá. Então, você vai precisar, caso você queira trafegar com um veículo automotor em país estrangeiro, da PID, que é a Permissão Internacional para Dirigir, tá? E a gente vai conhecer ela daqui a pouco. Então, para ficar atento, a gente vai perceber o seguinte. Conforme a resolução do CONTRAN, de número 360 de 2010, ele diz o seguinte, ó. Ao ingressar num país, o condutor poderá dirigir com a carteira de habilitação do país de origem, desde que dentro do prazo, né, de validade, por até 180 dias, que foi o que a gente mencionou anteriormente. Para tanto, além da habilitação, o condutor deve portar o passaporte, ele tem que estar com o passaporte, ou outro documento de identificação, além de comprovar a data de entrada no Brasil. Então, ele tem que comprovar a data de entrada, né, para que a gente possa fazer os cálculos aí quanto ao tempo que ele possa estar trafegando aí dentro do prazo de 180 dias, tá? Agora, você que quer ir para fora, professor, eu quero ir para fora, eu quero dirigir, o que é que eu tenho que fazer? Você vai procurar um departamento aqui de trânsito, o DETRAN, e lá você solicita a PID. Você, com a PPD, já pode estar solicitando a PID? Pode. Com a permissão para dirigir, já pode solicitar a PID, caso você tenha essa intenção. E a PID é o quê? A Permissão Internacional para Dirigir. E o que é ela, pessoal? Ela é uma carteira que, claro, vai permitir você dirigir em território internacional, desde que esse território ele tenha ali, claro, ele tenha relações, né, com um país, no caso, o Brasil, que ele tenha relações ali diplomáticas com o Brasil. Então, a emissão da permissão, né, para que um brasileiro possa dirigir ali no exterior, que é a PID, ela pode ser requerida por condutores habilitados em qualquer categoria, com exceção para os ciclomotores. Ou seja, se você tem a categoria A, a categoria B
a categoria C, D ou E, você pode estar solicitando a PID. Agora, a ACC, que não é categoria, mas autorização para conduzir ciclomotor, ela não pode, tá? Exceto para a ACC. O prazo de validade da PID, pessoal, será no máximo de 3 anos. Então, ela vence em 3 anos. Ó, 3 anos ela vence. Tá bom? Ela vence em 3 anos. Esse é o prazo de validade dela. Certo? Então, a gente tem que ficar aí atento a ela. Só que a gente precisa pensar o seguinte, se o prazo de validade é de 3 anos, da data da emissão, a partir do momento que ela foi emitida, né? Ou também até a data da expiração da validade da sua CNH. Como assim? É o seguinte, vamos supor que você está com a sua CNH, aí você solicitou a PID. A PID, no momento que ela vai ser emitida, ela tem validade de 3 anos. Só que tua habilitação, ela já vai vencer daqui a 6 meses. Ela está para vencer. A PID tem 3 anos aí. A PID tem 3 anos de validade. Mas sua habilitação vai vencer daqui a 6 meses. Se a habilitação vencer primeiro, independente do prazo da PID, a PID também vence. Tá bom? Então, a PID depende também do prazo da CNH. Então, se a CNH vencer primeiro, a PID automaticamente vai vencer, porque você só pode tirar a PID se tiver, consequentemente, a Carteira Nacional de Habilitação, que é a CNH, ou no caso também da PPD. A PPD, a PPD, que é a permissão para dirigir, tem validade de 1 ano. A partir do momento que ela vence, os 3 anos da PID também já vence. Agora, se a tua CNH ela tinha 10 anos, ó, 10 anos para vencer ainda, aí demora 10 anos, então, logicamente, depois que a PID vencer, no prazo de 3 anos, você vai ter que solicitar uma nova para poder estar regular aí no país estrangeiro, certo? Então, é sempre importante você se informar no consulado do país em que você deseja dirigir sobre as exigências que são cobradas para aquele local, para que você trafegue corretamente. Até porque o trânsito em territórios internacionais será totalmente diferente do nosso território nacional. Então, vamos ver o que fala aqui sobre a PID. Ó. A PID é a emissão da permissão para que um brasileiro possa dirigir no exterior. A PID pode ser requerida imputável por condutores habilitados em qualquer categoria, com exceção do quê? Da ACC. Tranquilo. Outra coisa importante, o prazo de validade da PID será no máximo de 3 anos da data de sua emissão, ou até a data de expiração da validade da CNH. Se a CNH vencer primeiro, automaticamente a PID vencerá também. O que ocorrer primeiro? Observando o limite máximo de 3 anos. Outra informação, é sempre importante informar-se no consulado do país em que deseja dirigir sobre as exigências, né, ali dos locais, certo? Então, é muito importante. Se você quer saber mais sobre a PID, pessoal, eu mandei esse slide para você, você pode acessar esse link aqui, ó. Esse link vai mostrar quais são as exigências para você solicitar PID, quais são os documentos que você vai apresentar, quais são, né, todos as observações que você tem que ter para estar solicitando aí essa chamada PID. Então, só um instantinho, pessoal, deixa eu só verificar aqui. Então, aí, essa informação sobre a PID, caso vocês, né, precisem ir resolver questões sobre a prova, que vai cair, com certeza. Bom, em qual categoria o candidato ele pode começar? Então, quando você está prestes a iniciar ali o processo de habilitação, você tem que saber que é possível começar nas seguintes categorias. A gente já sabe disso. Então, você vai solicitar, claro, a PPD, permissão para dirigir. Na categoria A, você pode começar com a categoria A. Você pode começar somente pela categoria B, tá? Ou tem gente que quer tirar só para moto, tem gente que quer tirar só para carro. Fica a critério, claro, do candidato na hora da inscrição. E você pode também solicitar as categorias A e B simultaneamente, tá bom? Você pode também solicitar a ACC, que é uma autorização. Nunca esqueçam, ela não é categoria. Categoria só temos 5. A, B, C, D e E.
A ACC é a autorização para conduzir ciclomotor. Bem como você pode também solicitar a permissão para dirigir na categoria B e na autorização, né, que é a ACC. Autorização para conduzir ciclomotor também, simultaneamente. Bom, observações importantes. Ao candidato aprovado em todas as etapas do processo, será conferida para quem? A PPD ou a ACC provisória, o que significa que tanto as categorias, quando você concluir todo o processo aí de autoescola, você vai receber, será conferido para você a PPD, a permissão para dirigir, que é válida no prazo de 1 ano, né? E essa validade de 1 ano, para que você não perca a PPD, você não pode cometer infrações de natureza grave, nem infrações de natureza gravíssima, e nem ser reincidente em infrações médias, tá bom? Caso isso aconteça, sua PPD será cassada, tendo que se reabilitar novamente do zero. E você pode se reabilitar a qualquer tempo. Perdeu hoje, no caso da PPD, amanhã, se quiser, já pode começar o processo novamente. Quando a gente fala da cassação da CNH, é bem diferente o processo. Por quê? A PPD é uma provisória. Quando eu falo CNH, quando eu já falo CNH, já subtende-se que eu estou falando da CNH definitiva, que é quando você passa pela PPD e solicita ali a definitiva, tá? Então, para a CNH ser cassada, você tem que cometer delitos bem absurdos. Né? A PPD, basta cometer uma grave, uma gravíssima ou ser reincidente médio, você já perde. Então, quando você conclui todo o processo, tanto da PPD quanto da ACC, autorização para conduzir ciclomotores, elas vêm de forma provisória, que tem validade de 1 ano. Então, caso seja reprovado, né, você poderá repetir o exame a qualquer tempo. Caso você, nesse prazo de 1 ano, venha a ter a sua PPD cassada. E no caso da ACC, pessoal, o prazo para fazer o reexame é de 5 dias, né, para você fazer tudo novamente. Então, temos outra observação aqui, ó, que diz o seguinte: o portador da PPD ou da ACC provisória poderá solicitar a habilitação definitiva. Quando é que ele pode solicitar? Após 1 ano. O que isso significa? A minha PPD venceu hoje, no dia 9/2/2022. Então, no dia 10 de fevereiro, no caso, dia 10/2/2023, eu já posso estar solicitando a CNH definitiva. Tem que ser um dia depois, no mesmo dia não dá. Venceu hoje, amanhã que eu posso dar entrada. Claro que o Detran cobra uma taxa, você paga a taxa e eles vão enviar, né, protocolar ali a sua CNH definitiva. Ela vai chegar no endereço para o qual o seu prontuário esteja registrado. Geralmente fica no endereço da autoescola porque fica mais acessível para entrega. A não ser que você deseje, né, colocar para o seu endereço, claro, vai para o seu endereço, ou muitas vezes pode chegar na Ciretran e você tem que ir buscar lá, tá? Pode acontecer essas situações. Então, você solicita ali a definitiva, desde que, de maneira alguma, no prazo de 1 ano, tenha cometido nenhuma infração de natureza grave, nem gravíssima, ou reincidente em infração média. Pessoal, o que é reincidência? Reincidência, como eu já falei, é cometer a mesma tipificação de infração. Você ser pego no ato, no mesmo ato, 2 vezes. Por exemplo, você foi pego... passou ali por uma poça de água e molhou um pedestre. Isso é infração de natureza média, né? Você cometeu uma média. Aí você foi pego novamente fazendo essa mesma coisa com outros pedestres. Ó, foi autuado 2 vezes na mesma tipificação de infração, na mesma situação. Você está reincidindo naquele ato. Isso significa que reincidência faz com que você perca. Reincidente em média, a PPD é cassada. Então tem que tomar muito cuidado para não pegar infrações ou cometer infrações aí com a PPD. Cometeu uma leve, não perde. Cometeu só uma média, não perde. Cometeu grave, perdeu. Gravíssima, perdeu. Reincidência na mesma tipificação da média, perde também a provisória. Agora a gente vai falar da renovação da habilitação. Pessoal, quando eu falo renovação da habilitação, eu me refiro à definitiva, tá? É a definitiva. Porque quando você tem a PPD, você solicita a definitiva, não é renovação. Quando você renova, significa que você já tem o quê? A CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Então, significa que você já passou da provisória e já está aqui com a CNH, beleza? E o que é renovar a habilitação? Renovar a habilitação vai consistir
em você, condutor, ser aprovado novamente nos exames físicos e mentais. E no psicológico, caso lá na sua habilitação tenha isso aqui, ó, o EAR. Professor, o que é o EAR? O EAR significa exerce atividade remunerada. É aquele cidadão que utiliza da sua habilitação para alguma finalidade de trabalho que você utilize a sua habilitação. Por exemplo, um instrutor de trânsito. Lá vai aparecer o código EAR na habilitação dele. Por quê? Porque ele exerce atividade remunerada, é necessário. Uma pessoa que trabalha aí transportando passageiros, né, um condutor de ônibus, um vanzeiro, enfim, ele vai ter que trabalhar e vai ter que ter o código do EAR na sua habilitação. Ou seja, ele está exercendo uma atividade remunerada utilizando da sua habilitação. Então, quem exerce atividade remunerada, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer o exame psicológico. Professor, na minha carteira não tem o EAR. Ou seja, para quem está tirando a PPD, não tem a EAR. E quando você for renovar, não tem também. A não ser que você solicite. Você solicita, eu quero renovar, mas eu quero que você bote aí que eu exerço atividade remunerada. Aí sim vai aparecer. E se você solicitar o EAR, né, seja no órgão de trânsito, ou seja na autoescola que você esteja fazendo o processo de renovação, obrigatoriamente você vai ter que fazer 2 exames. No caso, quem não tem, faz só um exame, que é o físico e o mental. Faz o físico e o mental. Se você tem o EAR, obrigatoriamente você vai fazer o físico e mental e o psicológico. Tá? É obrigatório fazer 2 exames. Tem casos, pessoal, que tem gente que não tem o EAR lá na carteira, o códigozinho do Exército, atividade remunerada, que cai os 2 exames para fazer. Isso depende muito do sistema, tá? Então, tem gente que acaba fazendo os 2 também, mesmo que não tenha o código do EAR. Mas, geralmente, cai só um exame para quem não tem. E para quem tem, cai 2 exames para fazer, tá? Que é para constatar ali se você não tem alguma normalidade, alguma comorbidade ou algum problema que precisa ser constatado para que não gere perigo, né, para o trânsito. Então, vamos conhecer quais são os prazos aí para o condutor. Pessoal, vamos conhecer os prazos, ó. O condutor, pessoal, vai ter ali, ó, que renovar a sua habilitação de 10 em 10 anos quando ele tiver idade de 18 até 49 anos. Se você tem de 18 a 49 anos, você vai renovar a sua habilitação a cada 10 em 10 anos. Se você está nessa faixa etária, você vai renovar a cada 10 em 10 anos, ou seja, passou o prazo de 10 anos, tem que renovar novamente, certo? Aqui está aqui, ó, de 10 em 10 anos para condutores com menos de 50 anos, ou seja, menos de 50 anos vai até 49, tá? De 18 a 49 a cada 10 em 10 anos. Tem que memorizar isso porque vai cair. Pessoal, de 5 em 5 anos, quando é que eu passo a renovar de 5 em 5 anos? Quando eu tiver idade de 50 até 69 anos de idade. Por quê? Porque eu estou envelhecendo. E à medida que você está envelhecendo, o teu corpo vai, né, passar por um processo de envelhecimento junto. O que? O ser humano, ele é uma máquina biológica. Então, a partir do momento que você envelhece, a tua audição vai ficando cada vez mais precária, a tua visão também vai tendo ali complicações, né? Os teus reflexos, né? A tua elasticidade, então tudo vai decaindo com o tempo, né? Infelizmente isso acontece. Então, a possível chance de apresentar algum problema que possa constituir perigo, como audição ruim, visão ruim, né? Desatenção, ou qualquer outro tipo de problema que pode ser constatado por um médico, faz com que você tenha a necessidade que renove em menos tempo, para que ele possa em menos tempo verificar a tua saúde ali, para ver se você não vai cometer riscos, né, para os outros usuários do trânsito. Então, a cada 10 em 10 anos para condutores de 18 a 49, de 5 em 5 anos para condutores que têm de 50 até 69 anos de idade. Condutores que terão 70 anos de idade ou mais renovarão a cada 3 em 3 anos. Então, a cada 3 em 3 anos, as pessoas que já têm aí 70 ou mais anos vai ter que renovar nesse prazo pré-estabelecido. Outra curiosidade bastante importante que a critério médico avaliador,
os prazos podem ser reduzidos em razão de alguma anormalidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que não importa se você tem 18, se você tem 25, se você tem 30 anos. Nessa faixa etária aqui, ó, a gente sabe que o condutor pode renovar a cada 10 em 10 anos. Tranquilo? Só que o médico, quando você foi fazer os exames, constatou que você tem algum problema, alguma anormalidade, alguma situação que possa comprometer o trânsito. Então, o médico ele pode estipular a data que você tem que renovar. Então, se o médico decidir que você tem que renovar a cada 1 em 1 ano, você vai ter que renovar a cada 1 em 1 ano. O médico ele vai ter essa autonomia, essa autoridade para fazer isso, porque você pode apresentar ou constituir perigo para as outras pessoas ali, né, nas vias terrestres ou nas áreas abertas aí à circulação, em decorrência de algum problema, comorbidade, anormalidade, tá? Então, normalmente, se você não tem, se você está na faixa etária de 18 a 49, 10 em 10 anos, né? Se você está com a idade de 50 a 69, de 5 em 5 anos. Se você tem 70 anos ou mais, você renovará a cada 3 em 3 anos. Ou a critério médico. O médico vai te avaliar, constatou alguma anormalidade, ele vai estipular o prazo, para que ele possa estar diagnosticando em menos tempo. De 2 em 2 anos, de 1 em 1 ano, dependendo de como ele desejar. Pessoal, uma licencinha aqui, deixa eu verificar. Ok, pessoal, voltando aqui. Vamos ver aqui mais algumas informações, que diz o seguinte, ó. Observe, para os condutores habilitados na categoria C, D ou E, é necessário passar por exame toxicológico. Então, quando você já tem a C, quando você já tem a categoria D, quando você já tem a categoria E, vai e será necessário que o condutor faça o toxicológico, onde o toxicológico é feito a cada 2 anos e meio, a cada 2 anos e 6 meses. O exame toxicológico ele tem a finalidade de verificar ou constatar se a pessoa não usa de algum entorpecente, alguma substância psicoativa, álcool, a ribite, essas substâncias que ficam presentes no organismo, né, para ficar, muitas pessoas usam para se manter acordada, usam outros tipos de drogas, substâncias ali que vão, claro, afetar o sistema nervoso central, né, alguma substância psicoativa. Então, o toxicológico ele tem essa finalidade. Então, condutores que têm CD ou E, obrigatoriamente, independente do prazo de renovação da habilitação, tem que fazer o toxicológico a cada 2 anos e 6 meses. Então, eu vou até botar aqui para a gente verificar essa situação aí. Tá aqui, ó. Quais são os prazos e procedimentos para a renovação do toxicológico? Bom, o toxicológico ele tem a finalidade de verificar se o condutor consome álcool excessivamente ou ele é usuário de drogas. No caso da validade desses exames, o CTB prevê o seguinte: condutores de categorias C, D e E com idade inferior a 70 anos, ou seja, que tem de 18 até 69 anos de idade, a renovação do toxicológico é a cada 2 anos e 6 meses. Ou seja, mesmo que você tenha 25 anos e sua habilitação vai ser renovada de 10 em 10 anos, nesse prazo de 10 em 10 anos, a cada 2 anos e 6 meses, você tem que fazer obrigatoriamente o toxicológico. Professor, o que acontece se eu não fazer o toxicológico ou deixar ele vencer? Deixar o toxicológico vencer, pessoal, é infração de natureza gravíssima, tá? Quando eu boto GV aqui, gravíssima. A gravíssima vai constatar 7 pontos no prontuário do condutor. O prontuário a gente já viu, é aquele sistema informatizado, né? Que vai estar no banco de dados do DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, que fica, claro, armazenado na BINCO, que é a Base Índice Nacional de Condutores Habilitados. Então, você vai levar 7 pontinhos. E a multa, pessoal, a multa é nesse valor aqui, ó, da gravíssima. R$ 293,47. Só que, pessoal, ela tem um fator agravante. O fator agravante é um fator que multiplica a multa. Então, se você multiplicar aqui por 5, eu vou só arredondar aqui, vai dar quase 1.500, dá 1.463,5 centavos, se eu não me engano, mas é quase 1.500 de multa. Ó. Quase 1.500 de multa. Olha o valor da multa, se você
deixar o toxicológico vencer, tem que fazer a cada 2 anos e 6 meses. Ser reprovado no exame não constitui infração, tá? Ser reprovado não constitui. Por exemplo, você foi fazer, deu que você usa álcool excessivamente. Você vai ficar suspenso por um tempo, porque você precisa fazer o novo teste para saber se aquela substância saiu do teu organismo. Mas não gera infração. Agora, deixar o toxicológico vencer gera essa situação aqui. E, além da multa, vai gerar outra penalidade que a gente vai conhecer, que é chamada de suspensão do direito de dirigir. A suspensão do direito de dirigir, pessoal, é atribuída pela autoridade de trânsito, que é o dirigente máximo do departamento de trânsito, que é o DETRAN, onde ele vai estipular o prazo para o qual você ficará suspenso, que é suspenso por 90 dias. Ficará suspenso por 90 dias. Ou seja, você não vai poder dirigir o seu veículo da categoria C, D ou E, para qual você está habilitado, pelo prazo de 90 dias. Depois que passar o prazo é que você vai poder trafegar, que é o tempo também que você fará um novo exame toxicológico. Suspenso por 90 dias, tá? 90 dias, ou transformando em meses, 3 meses. Botei 30 aqui, mas é 3 meses. Pronto. Você ficará suspenso. Pode cair 90 dias ou pode cair como 3 meses. Temos que ficar atento a essa unidade de tempo também. Pode cair dias ou 3 meses. Normalmente cai 90 dias, tá? Então, é obrigatório, sim, fazer o exame toxicológico. Caso você não faça, tá aí a penalidade imposta a ela. Outra coisa interessante aqui, pessoal, é que quando você já está com 70 anos, quando você está com 70 anos ou mais de 70, não precisa renovar o toxicológico antes do vencimento da sua CNH. Por quê? Se você tem 70 anos, 70 anos, você obrigatoriamente vai ter que renovar a CNH em quanto tempo? Em 3 anos, não é verdade? 3 em 3 anos. E o toxicológico tem que ser feito a quanto? A 2 anos e 6 meses. Se você já está com 70 anos, você vai fazer no mesmo tempo do vencimento da CNH. Então, você pode ali, quando a CNH vencer, fazer o toxicológico junto. Né? Não faz sentido você fazer o toxicológico aqui em 2 anos e 6 meses, sendo que tua habilitação já vence aqui, né? A partir de 6 meses depois. Então, não precisa, acima de 70 anos, não precisam renovar o exame toxicológico antes do vencimento, tá? Por quê? Porque 70 anos a habilitação já vence a cada 3 em 3 anos, que fica perto ali do tempo de 2 anos e 6 meses do vencimento do toxicológico. Então, é tranquilo aí essa informação. Bom, agora a gente vai falar sobre os documentos do veículo. Antes de eu falar dos documentos do veículo, pessoal, um momentinho, só verificar aqui. A gente vai falar aí sobre a documentação do veículo, tá? A documentação do veículo é muito importante também. Costuma cair várias informações sobre ela. Bom, costuma cair algumas questões relacionadas aos documentos do veículo, tá? Os documentos do veículo que a gente vai conhecer são 2. A gente tem aqui o CRV, que a gente vai falar sobre ele, onde o CRV é o certificado do registro do veículo, certificado de registro do veículo, e tem também o CRLV, que é o certificado de registro e licenciamento do veículo. Um é de porte obrigatório e o outro não é de porte obrigatório, tá? Ou seja, o CRV não é de porte obrigatório, tá? Não é obrigatório você estar com ele lá presente quando for parado no blitz, quando você for autuado por alguma situação, tá? Já o CRLV, ele é de porte obrigatório. Você tem que estar com ele. Por quê? Porque ele é o documento que comprova, né, que o veículo está no seu nome, comprova as informações do veículo, vai ter a cor, a numeração do RENAVAN, que é o Registro Nacional de Condutores Habilitados, o número do chassi do veículo, ou seja, todas as características físicas do veículo vai constar no CRLV, como o proprietário, o endereço do proprietário. Então, ele tem que averiguar se o veículo realmente está no nome,
né, do proprietário, ou, enfim, mesmo que você não seja o proprietário, você vai estar com licenciamento, né? Você estando com ele, tá ok, mas precisa conter as informações do veículo, tais quais a numeração da placa e outras informações que o agente desejar. Então, ele é obrigatório, tá? Obrigatório. Então, a gente vai abordar esses dois documentos, por quê? Porque eles são muito importantes. A gente vai entender quando é que eles são confeccionados, quando é que eu vou precisar renovar eles e quais as consequências de eu não trafegar com ele ou simplesmente deixar vencido. Nesse caso, eu me refiro a esse segundo aqui, que é o CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo. O CRV, ele gera algumas penalidades, porém, a gente vai conhecer também quais são, mas ele não é de porte obrigatório e ele não muda, né? A não ser que você faça algumas situações que a gente vai ser apresentado. Já o CRLV, ele é mudado a cada ano, né? Ou seja, o licenciamento do veículo é pago anualmente e, logicamente, você vai receber um novo documento, né, que comprove que ele está totalmente licenciado para aquele ano, para que você use tranquilamente. Então, o CRLV nada mais é do que o licenciamento anual, também conhecido como CLA, que é o Certificado, né, de Licenciamento Anual. Então, vamos falar sobre esses documentos aqui agora. Eu gosto de passar essas informações para que a gente já tenha a mente aberta para entender como esses documentos funcionam. Então, aqui, ó, apareceu para a gente o CRLV digital. É que hoje, né, com o mundo mais informatizado, você pode apresentar os documentos de maneira digital. Então, o certificado de registro e licenciamento do veículo, no caso o digital, como é que eu sei que ele é o digital? Porque apareceu esse Ezinho aqui, ó, tá? Ele é o digital, tá bom? Ele juntou num só os documentos seguintes. Quais são esses documentos seguintes? Aí aparece aqui, ó, o CRV, que é o certificado de registro do veículo. Eu já sei que esse rapazinho aqui, ó, que eu vou colocar de vermelho, ele não é de porte obrigatório, tá? Ele não é, você não precisa estar trafegando com ele. Quando é que ele é confeccionado? Pessoal, ele é confeccionado a partir do momento que você vai emplacar o teu veículo. Quando você vai emplacar teu veículo, você vai passar por uma vistoria, você vai licenciar ele e ele vai ser colocado no banco de dados do Departamento Nacional de Trânsito, que também pode ser chamado de Secretaria Nacional de Trânsito. Eu não sei qual o termo que vai cair para vocês. Pode cair departamento ou secretaria. Lembrando que ele é a mesma coisa, porque mudou a nomenclatura, tá? Ele era conhecido como departamento, vai passar a ser secretaria, na verdade já passou a ser, mas eu não sei se na prova de vocês vai estar atualizado. O certo é que esteja, tá? Mas eu já quero que vocês estejam preparados, que pode cair Denatran ou Senatran. Então, o Senatran ele é responsável por armazenar todos os dados referentes tanto a condutor quanto a veículo. O condutor é armazenado pelo código do RENASH. Já o veículo é armazenado pelo código do RENAVAN, onde o RENAVAN é o Registro Nacional de Veículos Automotores, tá? Então, é muito importante a gente estar atento aí a essas nomenclaturas. O CRV, pessoal, ele é basicamente o RG do teu veículo. Ele vai ser emitido no momento que você vai lá emplacar, que vai passar por uma vistoria, né, e emite o documento. Dentro desse documento vai conter o quê? As características do veículo, o proprietário, o endereço do proprietário, o número do chassi, a placa, a cor do veículo, todas as informações referentes a ele. Bem como no RG tem as suas informações, ali vai ter tua fotinha no RG, não é verdade? Tem a numeração do RG, tem teu CPF, tem o nome da tua mãe, tem o nome do teu pai, a tua cidade de origem, naturalidade, enfim. Tem todas as informações. Então, no veículo também tem essas informações. E vem da onde? Do CRV. E, logamente, no mesmo momento que o CRV está sendo emitido, vai ser emitido, né, no mesmo tempo, o CRLV, que é o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo. Ou seja, foi emitido o registro do veículo e também o CRLV simultaneamente, que é o licenciamento dele, que você está licenciado a trafegar com ele naquele ano. E todo ano, todo mundo sabe que quem tem veículo paga o licenciamento anual. Se você não paga, se você tiver sua moto apreendida, você vai ter que regularizar os débitos aí, senão você não vai tirar da onde ela foi apreendida, a não ser que você consiga de alguma maneira. Porém, o certo é que você só retire se pagar o licenciamento, né? Os que estão vencidos aí. Bom, o certificado de registro e licenciamento do veículo, pessoal, todo ano vai ser confeccionado um novo.
Se o licenciamento de 2021, né, você passou para 2022, ele venceu, tem que pagar o de 2022, receber o novo documento e trafegar bonitinho. O de 2022 venceu, paga o de 2023, né, licenciamento, e recebe o novo CRLV. E assim sucessivamente a cada ano, tá? Ele é de porte obrigatório. Então, o de porte obrigatório, vou até colocar aqui de azulzinho, ó. Porte obrigatório, tá? Então, vamos conhecer. Bom, professor, aonde o senhor quer chegar? Eu quero falar primeiro desse rapaz aqui, ó, CRV, tá? Ele só vai mudar em algumas condições. E quais são essas condições, pessoal? A gente vai conhecer. Vou até mostrar aqui embaixo essas condições. Deixa eu só marcar aqui de azul. Aqui. Ok. Vamos ver aqui quais são essas condições. Só que apareceu aqui o DPVAT, né? Já que eu vou falar sobre o DPVAT, eu quero falar sobre as condições do CRV. Quando o CRV, pessoal, ele vai ser necessário uma nova confecção. Se você não fizer nenhuma das 4 situações que eu apresentar aqui, não será necessário o novo CRV, que é o novo certificado de registro do veículo, tá? Ele só muda em 4 situações específicas e é isso que eu quero estar apresentando para a gente, tá? Um momentinho aqui, pessoal, deixa eu só... Ok, então vamos falar do CRV, tá? Bom, todo veículo, pessoal, ele sendo elétrico, ele pode ser articulado, ele pode ser um reboque ou semi-reboque, ele pode ser um quadriciclo, ele é automotor, é necessário que ele passe ali, né, por um órgão executivo de trânsito ali do estado, ou pode ser do Distrito Federal, ou do município, enfim, para que ele seja registrado. E quando ele é registrado, vai ser expedido ali para ele o CRV, que é esse rapazinho que eu estou abordando aqui agora. O CRV ele é o certificado de registro do veículo como está sendo apresentado, tá? Ele pode ser apresentado de maneira física ou maneira digital, e ele está totalmente vinculado ao licenciamento, né, que é o CRLV. Eles estão vinculados. Só que assim, o CRV, ele não é de porte obrigatório, como eu já mencionei, tá? Então, você pode guardar ele na sua casinha. Já o CLA, que é o Certificado de Licenciamento Anual, como o próprio nome já fala, CRLV, ou licenciamento anual, ele é de porte obrigatório e você tem que apresentar quando passar ali por uma blitz ou quando o agente solicitar ou por alguma situação que seja necessária, para que você comprove que seu veículo, né, com as características neles que estão descritas, está lá registrado no cadastro do DETRAN, do Departamento de Trânsito. Sua emissão, pessoal, são as mesmas condições para o licenciamento anual do veículo, tá? Então, será obrigatória uma nova expedição desse documento aqui, ó, desse CRV. Você só vai trocar esse documento se, por exemplo, você transferir a propriedade, ou seja, você está vendendo o seu veículo, você tem um veículo que você quer vender, e quando você vende, você vai ter que passar o veículo para o nome do novo proprietário que está comprando. E esse proprietário que está comprando, ele vai colocar as informações dele no documento. Então, para isso, vai ter que ser confeccionado um novo. Quem vende o veículo tem o prazo de 30 dias, desculpa, quem vende tem um prazo de 60 dias para comunicar ao DETRAN da sua venda, né, para que tome ali as medidas providências. Se não, é infração de natureza média, que pode ocorrer tanto para o vendedor quanto para o comprador. Quem está comprando tem 30 dias para estar comunicando o DETRAN sobre a compra para que mude o CRV para o seu nome, tá? Se você não comunicar, isso vai constituir infração de natureza média. Antigamente era grave, hoje em dia é infração de natureza média. A média gera 4 pontos no prontuário, né? 4 pontinhos. E a multa que recai da média é de R$ 130,16, tá? Então, quando é que vai ser necessário uma nova confecção do certificado de registro do veículo? Quando transferir a propriedade, quando você muda de domicílio, ou município ou residência, né? Ou você muda ali a residência do proprietário, também é necessário
comunicar ao Detran no prazo de 60 dias. Por quê? Porque no CRV tem o endereço do proprietário do veículo. Então, por exemplo, eu moro numa rua X e meu documento do CRV está registrado nessa rua X, nesse endereço X. Aí eu me mudei. Quando eu cometer multas aí, eu ficar cometendo multas, o Detran vai notificar essas multas para o endereço que está registrado aonde? No CRV. Aí eu mudei para o endereço Y. O meu endereço era o X, eu mudei para o Y e eu não fui comunicar o Detran. Aí, quando você der conta que está tendo multa e as multas estão chegando e você for reclamar porque não foi notificado, porque é um direito do condutor ser notificado no prazo de 30 dias, aí ele vai olhar o teu documento e perguntar, você está nesse endereço? E você vai lá dizer que não. E, por conta disso, você vai tomar outra multa. É a chamada multa de balcão. Por quê? Porque você não comunicou o Detran da transferência de município, domicílio ou residência. Então, se você não notificar no prazo de 60 dias que mudou de domicílio, aí é infração média. Por quê? Porque tem que trocar o CRV e colocar a informação com o novo endereço, né, para que as notificações de multas que você vai vir a receber caso cometa infrações, vá para o endereço correto e você seja notificado no tempo hábil. Qual outra situação que vai fazer o CRV ser expedido um novo, né? A expedição de novo? Quando você alterar qualquer característica do veículo, né? Por exemplo, o teu veículo era vermelho, está lá registrado como vermelho, do nada você decidiu pintar de azul. Aí você é parado no Blitz, o cara olha o documento, está lá, dizendo que o carro é da cor vermelha e o carro que você está trafegando é azul, né? Então tá errado. Quando você for fazer isso, você tem que avisar imediatamente o Detran sobre essa mudança. Mudar a característica do veículo, tem que avisar imediatamente. E mudar a categoria também. O que significa mudar a categoria? Mudar a categoria, por exemplo, a categoria do veículo está relacionado à identificação das placas. E as placas são identificadas por cores, né? Pode ser missão diplomática, oficial, aluguel, aprendizagem, pode ser de coleção, né? Dependendo de como você deseja usar o seu veículo. Aí seu veículo era de natureza particular e você, do nada, quer virar um taxista, aí você vira o taxista com a placa de veículo que consta ser particular. Não pode. Você está mudando a categoria do veículo sem comunicar o Detran. Isso é infração média também. Você tem que comunicar para que seja emitido um novo CRV e lá nesse CRV conste que teu veículo é um veículo de aluguel e não um veículo particular. Então, se você mudar a categoria do veículo, tem que avisar imediatamente para que seja confeccionado um novo CRV também, tá? O CRLV, a gente sabe que é o licenciamento anual, tá? Que também vai conter as mesmas informações do CRV, só que todo ano o CRLV ele é mudado. Outra coisa importante que cai sobre esses documentos é o DPVAT. Como o próprio nome já fala, pessoal, é os danos pessoais causados por veículos automotores, pessoal. Danos pessoais causados por veículos automotores ali em via terrestre, né? Ou seja, tem questões que dizem, duas bicicletas se envolveram em um acidente. Os dois envolvidos têm direito ao DPVAT? Não. Por quê? Como o próprio nome já diz, o DPVAT vai indenizar as vítimas de danos pessoais causados por veículos automotores. As bicicletas não são automotores. E tem que acontecer numa via terrestre. Beleza? Pessoal, qual o tempo que você pode estar solicitando a indenização do DPVAT? Você tem até 3 anos para estar solicitando e dando entrada aí no seguro DPVAT. Você tem até 3 anos a partir da data do momento que aconteceu o acidente. O DPVAT ele vai ressarcir a vítima em 3 casos e cada caso tem o seu valor máximo que ele pode ali assegurar. Então, em caso de morte, por exemplo, né, em caso de morte, vamos botar aqui, quem recebe? Quem recebe, né, o benefício são os herdeiros da vítima. Então, se, por exemplo, né, uma situação hipotética, você teve ali um parente que faleceu e você é herdeiro desse seu parente e quando dá a entrada do benefício, você vai receber. E em caso de morte, o benefício máximo, ou seja, o valor máximo da indenização é de R$13.500. 13.500 em caso de morte.
Quer dizer que aconteceu um acidente, você se envolveu, aí a pessoa lá que era seu parente morreu, você solicitou o DPVAT, você tem até 3 anos para solicitar esse DPVAT. A partir do momento que aconteceu o acidente, já tem que apresentar ali o BO, os documentos necessários que vão ser exigidos, e, no caso de morte, o valor máximo que você pode ser ressarcido é de 3.500. Não significa que você vai receber os 3.500 do nada, assim, você vai receber esse valor total. O valor máximo é até 3.500, mas você pode receber só 10 mil, pode receber só 9, mas o valor máximo em caso de indenização por morte é 3.500. Então, fique atento a isso aqui, porque costuma ser abordado sobre o DPVAT quando cai. Outra situação que você é indenizado, pessoal, é por invalidez permanente. Então, quando acontece ali uma situação que você ficou, sei lá, paraplégico, houve um dano ali na medula espinhal, né, fraturou ali a coluna vertebral, ficou paraplégico, tetraplégico, né, perdeu um membro, enfim, alguma invalidez permanente. O valor máximo que o DPVAT também vai ressarcir a vítima é de 3.500 também. Então, tanto para a morte, quanto para invalidez permanente, é 3.500, tá? No caso de morte, a gente sabe que quem vai receber são os herdeiros da vítima, né, os beneficiários. E também tem o terceiro caso, que é por despesas hospitalares. Despesas hospitalares. O valor máximo que o DPVAT vai ressarcir a vítima por despesas hospitalares é de R$ 2.700. R$ 2.700, tá? Então, o DPVAT vai indenizar as vítimas nessas 3 situações: morte, invalidez permanente e despesas hospitalares, né? O reembolso das despesas vai depender do custo que você teve ao hospital. O teu custo lá do tratamento ou de uma cirurgia que você teve que fazer foi 1.500, né? Então ele vai dar o valor, né? E vai ressarcir tranquilamente. Os valores máximos são esses, não significa que você vai receber esse valor, mas esses são os valores máximos. É nos valores máximos que a gente tem que se atentar. Tranquilo? Então, você tem até 3 anos para solicitar o DPVAT e tem os 3 casos de indenização por morte, lembrando, 13.500, invalidez permanente, também 13.500, e despesas hospitalares, 2.700. Tá? Então, tá até aqui embaixo as situações que eu quero apresentar para vocês. Ó. Observe, o CRLV digital, ele é emitido anualmente e vai licenciar o teu veículo para circulação em vias públicas, né? E para o registro do veículo. Já o CRV, ele só é alterado ou é necessário uma nova expedição dele quando ou o proprietário trocar, né? Trocar de proprietário, o proprietário mudar de município de domicílio, alterar a característica do veículo ou mudar a categoria do veículo, tá? Então, para não esquecer, quando é que o CRV, que não é de porte obrigatório, será necessária uma nova confecção? Será necessária uma nova confecção quando trocar o proprietário do veículo, você está vendendo o seu veículo, vai passar para outro, é necessário que o documento esteja com os dados do novo proprietário. Quem vende o veículo tem 60 dias para comunicar o Detran da venda, quem está comprando tem 30 dias para passar o veículo para o seu nome. O proprietário, quando muda de domicílio, de residência ao domicílio, ele tem, né, que avisar o Detran também no prazo de 60 dias. Porque as notificações que ele vai receber do Detran vai para o endereço que está registrado no CRV, certo? Então, quando você muda, você tem que botar lá, expedir um novo CRV para que tenha um novo endereço registrado. Alterar a característica do veículo. Isso aqui tem que avisar imediatamente. Se você muda qualquer característica original do veículo, tem que avisar imediatamente para constar no CRV. Um exemplo básico é a questão da cor, né? O veículo era branco, você foi lá e pintou de preto, e no documento está dizendo que o veículo é branco, e você está trafegando com o veículo da cor preta. Aí não dá, né? Tem que avisar aí sobre a mudança da característica. E, no caso da característica, é imediatamente que tem que avisar. Não tem prazo assim de meses, é imediatamente. Muda a categoria do veículo também. Teu veículo é particular e você está usando seu veículo para trabalhar? Não. Se você vai trabalhar, você tem que colocar seu veículo registrado como um veículo comercial, né? Que é um veículo ali que vai, sei lá, transportar passageiros, ou você quer ser um mototáxi ali na motocicleta, vai ter a placa de acordo com a situação. Então, observe, ó,
O CRLV digital e a habilitação podem ser apresentados na forma digital, aplicativo no celular ou físico ou impresso. Tá? Então, a gente vai falar aqui sobre a questão da apresentação desses documentos que a gente vai falar. O CRV não é de porte obrigatório, mas esse rapaz aqui, ó, CRLV, ele é. Ele pode ser apresentado de 3 maneiras. Digitalmente, né, no aplicativo do CNH Digital. Só basta você fazer um cadastro no site do Senatran. Quando você faz o cadastro, você baixa o aplicativo. Lá no aplicativo, você pega um leitor de QR Code que constará nele e atrás da sua habilitação vem um código do QR Code que você vai ler e depois que ler, você vai fazer os procedimentos que o aplicativo vai lhe auxiliar. É bem prático, fácil e tranquilo. Quando você faz isso, vai ficar lá o documento, tanto do veículo, se você fizer da sua habilitação também, vai ficar da sua habilitação. Então, você pode apresentar o CRLV de forma digital, ou documento original, ou impresso, tá? Ele tem 3 maneiras de ser apresentado. Já a habilitação só pode ser apresentada de 2 maneiras. De maneira físico, que é o original, ou digital. Você não pode imprimir ali a habilitação, mesmo que você faça uma autenticação em cartório, ela não vai valer. Uma cópia não vai valer, tá? Então tá aqui, ó. A habilitação no formato físico só tem validade se original, não aceita cópia autenticada. Ou você apresenta digitalmente, ou o original. Não aceita fotocópia autenticada, certo? E não é mais necessário também portar os comprovantes de pagamento, tanto do IPVA, do licenciamento ou do EPVAT. Antigamente, vocês tinham que estar portando o comprovante de pagamento. Hoje em dia, não é mais necessário. Basta mostrar assim, digitalmente ou o documento físico mesmo que você vai estar tranquilo. Aí, o porte de documentos, pessoal. Ó, o porte de documentos do CRLV e da habilitação é dispensado quando for possível a verificação no sistema informatizado. Como é que eu vou explicar aqui? Isso aqui para vocês, que vocês entendam mais tranquilamente. Funciona assim. Esse texto quer dizer o seguinte: você saiu da sua casa ali, apressado com seu carro, né? Estava apressado, estava com a cabeça longe, e você esqueceu os documentos, e logo à frente você foi parado por uma blitz, né? Nessa região X. Você foi parado na blitz e o cara vai pedir teu documento. Quais são os documentos que você tem que estar? Para o condutor, você tem que estar com a PPD, a CNH ou, se você tiver, a ACC, dependendo do veículo que você está. Esses são os documentos obrigatórios para o condutor. Em relação ao veículo, você tem que estar com o CRLV, tá? Tem que estar com o CRLV. Aí você não está com nenhum dos dois, você esqueceu, estava apressado. Quando você esquece e não porta os documentos de porte obrigatório, é infração de natureza leve, tá até aqui, ó. Não portar os documentos obrigatórios, tanto do condutor quanto do veículo, é infração de natureza leve. A leve gera 3 pontos no prontuário, além dos 3 pontos que você vai pegar ali no prontuário do condutor, né, que vai constar lá no sistema informatizado, você vai pagar uma multa no valor de R$ 88,38. Esse é o valor da multa da leve, tá? Só que assim, ele diz aqui, ó, o porte, né, do CRLV e da habilitação é dispensado quando for possível a verificação no sistema informatizado. Se o guardinha lá, ou agente de trânsito que estiver fiscalizando, tiver como consultar o teu prontuário lá no sistema, ele tem como consultar, ele tem acesso à internet, aí é dispensado a obrigatoriedade do porte, porque ele vai consultar ali pelo teu CPF, pelo RENASH, que se você tiver, ele vai consultar. E ele vai consultar, vai ver que está tudo ok, ele vai pegar ali a placa do veículo, vai consultar, vai ver que está tudo ok. Então, é dispensado. Se o guarda não tiver como consultar, ele não tem acesso ali à internet, ele não tem um tablet ali, algum sistema informatizado para consultar, infelizmente você vai ser autuado como infração de natureza leve, tá? Então, não está com porte obrigatório dos documentos, que é necessário, é infração leve. Agora, se você trafegar com eles vencido, ambos estão vencidos, você não renovou nenhum deles, você está com eles vencido há mais de 30 dias. Eles vencidos, pessoal, é infração de natureza gravíssima. A gravíssima gera 7 pontos,
e a multa da gravíssima é R$ 293,47. Esse é o valor. Não portar eles é leve, mas se eles estiverem vencidos, é gravíssima. Se não portou e ao mesmo tempo o cara consultou e está vencido, você vai responder pelas duas infrações. Provavelmente pelas duas. Por quê? Porque as infrações elas são cumulativas. Você responde por todas as infrações que cometer no dia. Por exemplo, você passou no sinal vermelho com o celular na mão. Dirigir falando ao telefone é infração de natureza gravíssima. Ultrapassar a sinalização da cor vermelha, né? Transpor o sinal vermelho, também é infração gravíssima. Você vai ser autuado pelas duas infrações. Então, você vai ter 7 pontos de uma, 7 pontos de outra, totalizando 14 pontos registrados, né? Que está somando, e você vai pagar as duas multas. A primeira de 293, né? E a outra também de 293, porque ambas são gravíssimas. Então, se você foi pego também no mesmo dia jogando papel para fora, média, pega mais 4 pontos, mais a multa de 130. Então, quantas multas você cometer no dia, você responderá por todas elas. Elas são cumulativas, vai acumulando. Então, só apagar aqui rapidinho. E é isso, pessoal, sobre essa questão. Então, para não errar de forma alguma, porque tem questões que vai perguntar, quais os documentos de porte obrigatório, caso pergunte. Para o condutor, é ACC, PPD ou CNH. Um desses três. Para o veículo, somente o CRLV, que é o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo. Pronto. Agora a gente vai ver aqui a definição de ciclomotor, motoneta e motocicleta. Então, o que é um ciclomotor? O ciclomotor é um veículo automotor, que pode ser de 2 ou 3 rodas, cuja a cilindrada dele não exceda 50 centímetros cúbicos. Essa cilindrada, pessoal, está relacionado ao cilindro que contém lá no motor do veículo. É um cilindro que lá acontece o que a gente chama de os 4 tempos do motor, que é admissão, compressão, explosão e escape, aonde o combustível lá dentro é misturado com o ar. Né? Acontece a mistura, que gera toda aquela força, que faz com que o veículo consiga se movimentar, né? A partir desse combustível. Então, a cilindrada dele está relacionado ao diâmetro do veículo, tá? Ao diâmetro. Então, deixa eu colocar aqui para a gente ver. Eu tenho aqui um cilindro, e essa cilindrada está relacionada ao diâmetro, né? O diâmetro é de uma ponta a outra aqui, né? É o todo aqui do cilindro. Então, ele tem 50 centímetros cúbicos aí de cilindradas, né? Isso tem muito a ver com a questão do quanto de combustível consegue entrar ali. Está relacionado à capacidade de quanto o combustível vai ali. Por exemplo, um carro 1.0, quer dizer que ele pega ali 1 litro de gasolina dentro de um cilindro. Aí ele tem a capacidade de 1 litro de gasolina ali dentro. Então, está relacionado a isso. Carro 2.0, 2 litros ali dentro cabe naquele cilindro. Então, é basicamente isso, está relacionado à cilindrada. Ele pode ser também elétrico, com no máximo de 4 kW de potência, né? E a velocidade máxima dele não ultrapasse 50 km por hora. Qual é o documento mínimo que faz com que eu possa trafegar no ciclomotor? A ACC, que é uma autorização para conduzir ciclomotor tranquilamente. Então, esse é a definição de ciclomotor, caso pergunte. E a motoneta? A motoneta, pessoal, é um veículo automotor que pode ser de 2 rodas, pode ser de 3 rodas também, conduzido por condutor em posição sentada. Então, por incrível que pareça, caso vocês precisem saber a diferença de uma motoneta para uma motocicleta, a diferença é que o condutor trafega aqui na motoneta em posição sentada. Se o teu joelho pode se encostar um no outro, significa que é uma motoneta. Diferentemente da motocicleta, que é um veículo automotor de 2 ou 3 rodas também, conduzido por condutor em posição montada. Significa que se você trafegar na motocicleta, o teu joelho não vai encostar um no outro, por conta que o tanque aqui não vai permitir, não é verdade? Então, essa é a diferença de motoneta para motocicleta. Claro que muitas vezes a motocicleta terá
cilindradas maiores. A motocicleta geralmente tem até mais de 120 cilindradas, né? Até mais de 120. Tem motonetas que tem mais de 120 também, geralmente só vai até 100 ou 150 cilindradas ou até 160, dependendo do tipo de motoneta, tá bom? Então essa é a definição desses veículos, caso precise, caso sejam abordados aí nas provas. Bom, a gente vai falar na próxima aula aí sobre as categorias de habilitação. Então a gente vai aproveitar esse terceiro momento aí para falar e abordar